Tchau, pessoal! Hoje eu vou conversar aqui um pouquinho com vocês sobre uma personagem daqui de Bolonha que viveu no século XVII e teve uma vida muito breve, mas ao mesmo tempo muito intensa. Estamos nos anos 1600 e Bolonha fazia parte de um território conhecido como Estado Pontifício ou Estado Papal, que era um território dominado pela Igreja, cujo representante máximo era o Papa. Bolonha até então era a segunda cidade mais importante desse território. A cidade era muito bem estruturada, muito rica culturalmente, economicamente também, muito importante para esse estado papal. Aqui, por exemplo, já existia há mais de 500 anos a mais antiga universidade do mundo ocidental, que nós já comentamos inúmeras vezes com vocês. Por isso, a área cultural da cidade era muito próspera e muito estimulante. Existiam muitos artistas aqui, muitos nomes da pintura, da escultura, de todas as artes. E foi neste cenário tão estimulante culturalmente, tão próspero, que nasceu a nossa personagem de hoje, Elisabeta Sirani. Elisabeta era filha de um pintor e também mercante de artes, que foi discípulo de um dos expoentes máximos da pintura do século XVII aqui de Bolonha, Guido Reni. Ela então cresceu nesse mundo da leitura, da música, das artes e sempre teve muito estímulo para isso. Logo de início se notou que Elisabeta era uma criança prodígio. Ela lia muito bem, aprendia vários instrumentos, era muito interessada. Elisabeta, desde pequena, circulava pelo ateliê do pai. Ela então teve contato com inúmeros artistas, estudantes, personalidades da arte. Além disso, ela também pôde experimentar algumas ferramentas, alguns pincéis, alguns pigmentos que o pai utilizava. E neste mundo tão estimulante da pintura, ela começou a dar os seus primeiros passos. E logo de cara, o pai percebeu que ela tinha um enorme potencial para a pintura. Ela era muito rápida na hora de fazer os esboços, ela utilizava muito bem as cores, as proporções, e logo aos 17 anos, Elisabeta começou a produzir pequenas obras, chamadas de quadretti da letto, que eram pequenas pinturas de cunho religioso que eram comissionadas para uma reza pessoal. Então a sua produção começou a prosseguir. Elisabeta ia cada vez melhor, melhorando o seu estilo, melhorando as suas técnicas e ao mesmo tempo isso começou a gerar um certo desconforto entre algumas pessoas. Muitos tinham dúvidas em relação à procedência daquelas pinturas. Como assim algo tão brilhante, algo tão magnífico, poderia ter sido produzido por uma menina, por uma mulher? Muitos atribuíam aquelas obras ao seu próprio pai, que já era um pintor, mas Elisabeta afirmava que era ela que produzia tudo aquilo. Um dia ela teve uma ideia em produzir as suas próprias obras ao ar livre, ao público. Então eram organizados alguns momentos onde a artista desenvolvia suas obras e os nobres que comissionavam essas pinturas eram convidados a participarem. Assim eles poderiam ver que era ela mesma que estava produzindo. E um desses convidados foi de extrema relevância. Estamos falando de Cosimo III, da família Medici, uma família importantíssima para a história da Itália, principalmente para a região da Toscana e para Firenze, que é a sua capital. Cosimo III foi visitar Elisabeta para ver um quadro que a família havia comissionado. Um quadro muito importante que séculos mais tarde foi considerado um dos principais dessa grande artista. A obra intitulada A Justiça, a Caridade e a Prudência é muito importante nesse caso porque há registros que afirmam que enquanto Cosimo III estava lá presente, enquanto Elisabeta produzia esta obra, a artista pintou rapidamente e com extrema maestria o bebê que é amamentado pela Caridade.
Sabendo que a vida das mulheres artistas naquele período dos 1600 não era muito fácil, Elisabetta tinha muito cuidado ao assinar as suas obras. Elisabetta não queria que o espectador se deparasse imediatamente com o seu nome ali estampado na tela. Ela era uma mulher artista, era uma pintora, algo muito incomum naquele cenário essencialmente masculino. Então ela procurava deixar a sua assinatura em cantinhos muito escondidos, até imperceptíveis, o que era muito incomum para obras barrocas. Uma obra que ilustra bem o que nós estamos falando é o seu autorretrato, feito quando ela tinha apenas 20 anos de idade. Nesta obra, a assinatura dela está ali num cantinho, na lombada de um livro. É muito lindo e parece simplesmente um detalhe. Uma outra obra também muito interessante que Elisabetta produziu anos mais tarde, intitulada Galateia, que hoje se encontra no Museu Tívico de Arte de Modena, que é uma cidade aqui ao lado de Bolonha. É muito interessante porque a artista, ela mostra uma deusa da mitologia grega, muito jovem, muito graciosa, rodeada por pequenos anjinhos. E nesta obra, a assinatura da artista também está num local totalmente inusitado. Além da própria assinatura, Elisabetta também se representava em suas obras através dessas personagens, que muitas vezes eram deusas mitológicas ou Nossas Senhoras, eram figuras femininas muito fortes, muito presentes. A obra que mostra uma jovem romana em um ato muito forte é também muito interessante. No caso, se trata de Pórcia, esposa de Brutus, que foi um dos assassinos do imperador Júlio César. Nesse momento, a personagem se fere com uma lâmina para mostrar ao marido que possui as virtudes necessárias para acompanhá-lo nas suas escolhas políticas. E uma interpretação que é muito válida é que Elisabetta faz alusão a si própria. Este momento em que Pórcia se fere é como se fosse um sacrifício heróico e ela se coloca ali naquele momento. Ela como uma pintora, mulher, estamos no século XVII, num ambiente totalmente masculino e Elisabetta se destacava com a sua arte e com a sua forma de se expressar. Foram realmente muitas personagens, não só mulheres, mas também homens, retratados por Elisabetta. Todos eles não estavam numa posição de retrato, uma posição distante, mas sim eles tinham uma força, uma coragem, que isso ultrapassava a sua arte, ultrapassava a tela. Atualmente, as obras de Elisabetta Sirani estão espalhadas em vários locais pelo mundo. Aqui na cidade, por exemplo, tem alguns exemplares na Pinacoteca Nazionale di Bologna. Falamos também de Modena, tem em Venezia, também nos Estados Unidos, Moscou, leste europeu, e que ainda hoje contam um pouco dessa resistência dessa grande artista bolonhesa. O seu acervo conta com aproximadamente 200 obras, realizadas num período muito curto. A sua vida artística teve apenas 10 anos, porque Elisabetta morreu precocemente, com 27 anos de idade. A causa da sua morte foi em decorrência de uma úlcera. Mas há muitos pesquisadores e historiadores que creem que ela possa ter sido envenenada. Isso porque havia muita disputa nessa área das artes e a sua presença possa ter causado muita inveja. Alguns artistas e literários da época declararam o seu apoio e pensamento a Elisabetta Sirani. Para eles, ela era um expoente da época e era um personagem muito importante para a história de Bolonha.
Um desses intelectuais que deixou uma mensagem muito bonita e que foi eternizada foi o poeta Giovanni Luigi Piccinardi. Ele declarou publicamente: Elisabetta Sirani é a glória do sexo feminino, é a joia da Itália, é o sol da Europa. E com essa história, que na verdade foi apenas uma pincelada dessa figura tão importante aqui para a cidade de Bolonha, mas também para toda a Itália, eu queria deixar essa mensagem para vocês. Essa mensagem de resistência, essa mensagem de importância e que muitas vezes não é lembrada, né? Porque existem tantos artistas aqui no território italiano, tantos artistas do Renascimento, do Classicismo, que muitas vezes alguns outros ficam às suas sombras. E Elisabetta Sirani não teve filhos, morreu muito jovem, mas ela deixou um legado muito importante para todos nós. E com isso eu termino a história de hoje e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigada!